Olá pessoal, meu nome é Geraldo Donizete Lúcio, sou residente aqui em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Sou técnico em agropecuária, economista, teólogo, especialista em turismo rural, especialista também em recursos hídricos e sou pastor evangélico do Ministério Voz da Verdade Centro-Norte. O Ministério Voz da Verdade Centro-Norte tem a sua sede em Cuiabá, onde eu sou o pastor auxiliar do pastor titular, que é o pastor Rafael Daltro, e também sou o segundo vice-presidente regional deste ministério, juntamente com o pastor Daltro, que é o nosso presidente, e pastor Adinauer, que é o primeiro presidente. Mas vamos lá, eu vou apresentar para vocês esta videoaula, mais uma, com o tema o que é verdade e o que é mentira. O que é verdade e o que é fake news. A palavra fake news é a palavra da moda, é a palavra que nós conhecemos hoje nas redes sociais, na grande mídia, como sendo uma notícia, uma fala, algo que é apresentado e que não condiz com a verdade, tá? Lembrando a todos vocês que o meu canal de YouTube é Geraldo Lúcio, você com certeza está no canal assistindo agora, sabe, né? Pastor Geraldo Lúcio, e você ao entrar no canal, eu quero que você se inscreva no canal, porque a quantidade de inscritos é que vai ser o termômetro para mim continuar fazendo esse trabalho, que são as videoaulas, que são aulas para todos nós, tá? Todos nós que eu digo quem? Para mim, para você, para que nós possamos aprender junto as coisas que eu tenho apresentado dentro da palavra de Deus. Afinal, o que é fake news? Vamos lá? Vamos na parte de fake news primeiro, tá? Depois a gente entra na verdade, que é mais fácil falar da verdade do que da mentira. Para mim, né? Eu acho. O que são fake news? Aí tem um conceito, né? Conceito que a gente pega lá no dicionário, né? E a gente vai pesquisar para trazer para vocês, né? Significa notícias falsas, notícia que não condiz com a verdade. São as informações noticiosas que não apresentam a realidade dos fatos, tá? Mas que são compartilhadas na internet como se fossem verídicas. Então elas não são verdadeiras, são falsas, mas elas aparecem na internet como se fossem verdade. Principalmente através das redes sociais, né, que nós temos muito acesso, e você está numa que é o YouTube. O objeto, né, ou o objetivo de uma fake news é criar uma polêmica em torno de uma situação ou de uma pessoa, tá? Contribuindo para o denegrimento da sua imagem. Esse é o objeto e o objetivo do fake news. Por ter um teor extremamente dramático, também apelativo e polêmico. As fake news costumam atrair muita atenção das massas, né, do grande povo, da grande massa, principalmente quando estas estão desprovidas de um senso crítico, não tem uma formação, né, daquilo que eles pensam, não tem uma imagem formada na mente. Então podemos entender o seguinte, que a fake news é uma mentira, mas que ela é expressa com uma nova estratégia, uma nova ferramenta de propagação. É uma mentira que aparenta ser uma verdade. Vamos ver onde iniciou tudo isso. A origem da mentira na Bíblia, na palavra de Deus. A origem da mentira na Bíblia está em João, citado, né, em João capítulo 8, versículo 44, Evangelho de São João, em que diz lá, o diabo é o pai da mentira. Ele jamais firmou-se na verdade, porque não há verdade nenhuma nele. Ele profere mentiras porque, como mentiroso, isso lhe é próprio dele. Ele é o pai da mentira, né? Então existe uma propriedade nele, que é a propriedade chamada mentira. Então isso significa que Satanás foi o primeiro mentiroso. Foi através da mentira que Satanás, né,
que o primeiro casal, mentira de Satanás, que o primeiro casal foi seduzido a transgredir a lei de Deus. Lá no Jardim do Éden, a gente está falando de Adão e de Eva. Satanás, transfigurado, ele já começou mentindo ali, a hora que ele aparece em forma de serpente, e todo o diálogo dele com o homem, com a mulher, foram mentiras tentando deturpar a palavra de Deus, e foi a tragédia que nós conhecemos, que é a tragédia da humanidade lá no Éden. Eu gravei um vídeo sobre isso também, depois você pode estar olhando e procurando, que fala da batalha da adoração, a origem dessa batalha e dessa discordância toda, quem deve ser adorado, tá? Vamos lá, Satanás disse a Eva que se ela e Adão desobedecessem a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento, eles se tornariam como Deus. Olha que mentira, né? E não sofreriam nenhuma punição. Mentira, tá? Porque não foi assim que Deus disse. Gênesis capítulo 3, está escrito: e eles deram ouvidos a fake news, ouvido aquela grande mentira, aquela grande fake news, né? Deram ouvidos para a mentira. Aí houve um decreto, houve uma punição, é lógico, uma reação de Deus. Deus estabeleceu alguns decretos e algumas punições ali no Éden através desta iniciativa, né? Aí inicia aqui a batalha da mentira contra a verdade. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O que diz lá? O decreto, né? A punição e a reação de Deus. Porém, inimizade entre você, Satanás, e a mulher. Serão inimigos. Entre a sua descendência, anjos caídos, Satanás com seus anjos, os anjos ruins e maus, porque existem anjos bons, tá? E a descendência dela, Jesus Cristo, o homem, vindo da descendência de Davi. Este lhe ferirá a cabeça, Jesus, com um golpe mortal, definido, lá na ressurreição, depois da morte, né, ao terceiro dia, e você lhe ferirá o calcanhar, Satanás e Jesus na crucificação. Aí foi o decreto. E muitas outras coisas, né? As estratégias da mentira ou do fake news são de enganar, de lesar, de levar as pessoas ao engano. Satanás e seus demônios são mestres, né, no engano, tá? Ele aqui tem uma figura de uma armadilha, tá? E as armadilhas são engano. As armadilhas para pegar animais, para pegar bicho, para pegar lobo, né? Como é que você faz uma ratoeira? Como é que você faz para pegar um rato na ratoeira? Você coloca um queijo na ratoeira. Na verdade, a hora que ele vai pegar o queijo, desarma e mata o ratinho, né? Fez com Adão e com Eva e tentou fazer com Jesus e faz conosco. Na batalha de adoração a gente mostra bem essa história no vídeo, tá? Primeiro, ele gera dúvida na cabeça, né? Tem uma figura aí que mostra dois tênis, ou seja, uma pessoa indo para uma caminhada. Aí você tem uma trilha que tem uma seta para a direita, uma para a esquerda. Às vezes é para você ir para a direita, mas a dúvida vem na sua cabeça se você não poderia ir para a esquerda. Isso que Satanás faz. Ele distorce, né, a palavra de Deus. Não é, foi assim que Deus disse? Então ele tenta colocar a palavra na nossa boca. Aí negando a palavra de Deus e mentindo. Quando você nega, né, você distorce, nega, aí você vai mentir. Depois, gerando desconfiança de Deus. Isso ele faz. Depois que ele faz tudo aquilo, ele tenta colocar você contra Deus, fazendo com que você desconfie do próprio Deus. E depois, desculpe, instigando a cobiça. O homem tem essa natureza, é próprio do homem, né, de cobiçar as coisas, e Satanás ele vai fazer isso, vai instigar. Então continuamos lá, falamos um pouquinho do que é fake news
e vamos falar o que é verdade. Aí, para falar o que é verdade, a gente vai gastar um tempo maior, porque a verdade é verdade. Não é verdade? A verdade é verdade, não é verdade? Amém. Significado de verdade. O que é verdade? A verdade significa aquilo que está intimamente ligado com tudo o que é sincero, tudo que é verdadeiro, né? É a ausência total da mentira. Então, quando não tem mentira, a verdade prevalece. É a ausência total do fake news, a ausência total da mentira, ok? Verdade é também a afirmação daquilo que é correto, o que é seguramente certo, está dentro da realidade apresentada. Então eu te apresento aqui uma verdade. Quando nós falamos de Jesus, Jesus é o caminho, a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí ele que fala isso, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fala, eu sou. Ele traz a prerrogativa para ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Hein? E conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32 e depois João 8,36. A Bíblia tem 66 livros, tá? Para quem conhece a Bíblia, já deu uma contada lá. De Gênesis a Apocalipse são 66 livros. Desses 66, tem 39 lá no Velho Testamento e 27 no Novo. 39 no Velho e 27 no Novo. A palavra verdade, ela aparece na Bíblia em 53 livros, né? Em apenas 13 é que não aparece, ou seja, aparece praticamente em todos os livros, menos em 13, que representa aí uma cifra, né? Nos 53 livros, aparece 409 vezes, sendo 168 vezes lá no Velho Testamento e 241 vezes no Novo Testamento, por causa de Jesus. A maioria das vezes, quando se refere à verdade no Novo Testamento, está falando do próprio Jesus. E também no Velho Testamento fala de Deus, né? Só nos 4 evangelhos, né, onde narra a história e a vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, ela aparece 124 vezes. Em Mateus aparece 37 vezes, em Marcos aparece 18 vezes, em Lucas aparece também 18, e em João, no Evangelho de São João, com destaque, né, aparece muito mais vezes, 51 vezes, tá? Isso é uma grande verdade, amém? O que é uma grande verdade? Jesus carregou os nossos pecados na cruz. Isso é uma verdade que ninguém tira. Tá? Tentaram apagar, tentaram abafar essa história de Jesus, mas não conseguiram. Os romanos não conseguiram, nada conseguiu. E a igreja também. Tentaram fechar a igreja, abafar a igreja, tirar a igreja do Senhor a partir de Atos dos Apóstolos, mas nada conseguiu e nada consegue. O que é pecado? São todas as ações que desagradam a Deus e confrontam a sua palavra, a palavra de Deus. Na Bíblia tem uma relação do que é pecado e que não é. E se tivesse, não tem uma relação. Desculpe, na Bíblia não tem uma relação. Isso é pecado, isso não é. Isso é pecado, isso não é. Não está relacionado, afirmando, né? E se tivesse, seria uma lista enorme, muito grande. Ela apresenta vários conceitos sobre o pecado para a sua autoavaliação e para o seu autocontrole. Sendo assim, nós somos capazes de discernir entre o que é certo e o que é errado. Tem uma coisa que Deus coloca em nós, estabelece em nós, que é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio e o entendimento para discernir e entender as coisas. Nunca podemos esquecer que toda escolha tem uma consequência boa e tem uma consequência má. E ainda que daremos conta a Deus
de todas elas. Tudo que você fizer para o bem ou para o mal, você vai ter que prestar conta a Deus um dia. A escolha é sua. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz lá: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então a gente colhe aquilo que planta. Você não colhe melancia, você não planta melancia para colher pepino. Não planta pepino para colher jabuticaba. Não planta jabuticaba para colher jaca. Tá? Alegra-se, jovem. Olha aqui que Eclesiastes, né? Salomão, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Salomão falando para a juventude. Tá? Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se no teu coração nos dias da tua mocidade. E andas pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas te trará Deus ao juízo. Então, nós vamos prestar conta a Deus de todas as coisas. Se pudéssemos classificar o pecado, né? Fake news, mentira, omissão, seria um grande pecado e um dos maiores. Um pecado criado pelo próprio diabo. Mentira, fake news e omissão. Omissão, a mentira é quando você fala. Aí você falou, pronunciou a palavra e mentiu. Pronunciou uma grande mentira. E a omissão é você omitiu, você não pronunciou, você não falou, você escondeu, você guardou para si algo que você não quer que as pessoas saibam. É pecado também. Tá? Vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a mim. Por meio desta nova identidade a Cristo, nós nos tornamos mortos para o pecado e para o mundo. Por meio dessa nossa identidade com Cristo, não desejamos mais as coisas que o mundo diz serem importantes. Por isso que o apóstolo Paulo fala. O que ele fala aqui? Não vivo mais, Cristo vive em mim. Se ele fala não vivo mais, ele é 100% Cristo. Cristo que está vivendo nele. Amém? Quando falamos em verdade, estamos também nos referindo a dúvidas, incertezas e vontades. Então a verdade ela vem carregada com essas características. Dúvida, incerteza e vontades. Vontades do quê? Em conhecer o que está escondido e oculto aos nossos olhos. E conhecereis a verdade. Você vai no oculto, você vai buscar, você vai correr atrás. E essas dúvidas e incertezas e vontades de conhecer que nos fazem querer compreender o que é a verdade. Então, são essas dúvidas. Dúvida, incerteza. Você quer conhecer a Cristo? Vai na Bíblia. Quer conhecer se um pastor está falando a verdade? Vai confrontar. Quer saber se uma definição que eu dei certo de fake news aqui e de verdade está correto? Vá no dicionário e procura. Vamos entender as concepções, então, de verdade. Em grego, se refere à automanifestação da realidade. Aletheia. Aletheia quer dizer manifestação da realidade. Em latim, veritas, corresponde à maneira de narrar os fatos acontecidos, a clareza e a maneira. Em hebraico, emunha, está relacionado com Deus e com o ser humano, tem uma relação divina, está ligado a profecias. E o que é verdade? Vamos lá. O senso comum, lá no senso comum, verdade é dizer o que se acredita de verdade. Eu acredito. O mineiro usa uma palavra conformo. Eu conformo. Quando ele fala, eu conformo, eu me conformo, eu conformo, ele está querendo dizer que ele acredita. Porque se viu com os próprios olhos ou se concluiu.
Então, os próprios olhos viram e houve uma conclusão. A filosofia, ela afirma que não podemos conhecer em si mesmo qualquer coisa. Os seres humanos falam muito em verdade, mas as defende sem uma restrição, ou melhor, ninguém se preocupa com indagações do tipo: o que é verdade? Será que está falando a verdade? Tem pessoa que até questiona, né? O propósito da verdade é bastante significativa do ponto de vista jurídico, ou melhor, para ser mais claro, do ponto de vista penal, pois poderá condenar ou absolver a uma acusação. Então, olha o significado e a responsabilidade da verdade. Do ponto de vista jurídico penal, a verdade ou mentira, por isso que o julgamento, às vezes, ele leva em conta as partes, ouvir as partes. Eu falei sobre isso também lá em comunicação, né, a importância da comunicação para o Ministério de Louvor, como afeta o Ministério do Louvor. Aí falava dos conciliadores, das pessoas que vêm para dois, três para resolver uma situação, um juiz de paz, tá? Então, a verdade, do ponto de vista jurídico penal, ela pode condenar uma pessoa, tá? Vamos observar isso no diálogo de julgamento entre Jesus e Pôncio Pilatos, em João capítulo 18, versículo 37 e 38. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Estava Jesus e Pôncio Pilatos. E Pilatos pergunta para Jesus: tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que eu sou. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aí Pilatos de novo, veja bem que estava tendo um julgamento ali, né? Mas o que é verdade? Pilatos perguntou para Jesus. Tendo dito isso, né, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho crime algum nele. Ou seja, ele me convenceu, tá? Ainda sobre o diálogo ainda, podemos observar que Jesus não tem dúvida sobre o que seria verdade. A resposta dele foi sem dúvida alguma. Pilatos aí neste momento, ele não sabe o que é verdade. Então ele estava à procura, estava na busca do que era verdade. Mas Jesus não estava falando como essência absoluta, em verdades, mas estava falando na verdade, em verdade. Então ele não estava querendo contextualizar, ele estava sendo direto, né? O que era realmente verdade. A Bíblia diz que a verdade é a palavra de Deus e que foi revelada em Jesus. Jesus trouxe a revelação. Podemos conhecer a verdade em Jesus Cristo, que é a verdade absoluta. E conhecereis a verdade, que sou eu, e a verdade, que sou eu, vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus que revela a palavra, a verdade. A verdade é a realidade e não muda. O que é verdade, é verdade. Vai ser verdade e não vai mudar de forma alguma. Nem depende da opinião das pessoas. Ninguém vai mudar a verdade. Ninguém é contra a verdade, senão pela verdade. Tá? A verdade continua sendo a verdade. Ela vai continuar a ser a verdade. Mesmo quando ninguém acredita que é verdade, ela é verdade. Tá? A verdade é muito grande. Ela engloba toda a realidade. Jesus disse ali: conhecereis a verdade, João 8,32, eu já citei várias vezes aqui nesse vídeo, e a verdade vos libertará. O conflito de Jesus com os fariseus, enquanto o mestre ensinava no templo em Jerusalém, revela como a verdade humana é relativa, é parcial e é manipulável, segundo os interesses de quem a intenciona afirmar a verdade. Então, uma verdade pode se transformar, o que é uma verdade na sua
relatividade parcial ou manipulável, ela pode virar um fake news, de repente. Tá? João capítulo 14, versículo 3. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Detalhe, né? Desse vem. Ele está falando que ele é o próprio Pai. Veja bem. João 4, 23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, adora em espírito e adora em verdade é verdadeiro, tá? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. O que é verdade? A verdade nos é apresentado como uma filosofia. Diversos pensadores falam da verdade como sendo um conceito, mas a verdade não é filosofia, muito menos um conceito. Costumamos usar o termo verdade para pontuar fatos, pensamentos e casos resolvidos por nós. Isso que a gente costuma fazer. Nenhuma filosofia ou conceito é capaz de carregar em si mesmo a multiplicidade dos significados da verdade. Cai por terra, né? A verdade é tão poderosa porque ela envolve algumas variantes. Necessita de conhecimentos, de intenção do coração, de conhecimento dos pensamentos humanos, que dificilmente um ser humano conseguirá afirmar tal verdade pura, total, sem distorções. Somente Deus, veja bem isso aqui, somente Deus pode ser e conter a verdade. Somente Deus é a verdade e contém a verdade. Salmo 139. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. O prefixo oni significa todo, algo que é completo, sem falhas. Onipotente significa todo-poderoso. Onipresente significa presente em todo lugar. E onisciente significa com todo o conhecimento. Então ele tem todo, tá? Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz lá também, Jesus, né? Eu sou o alfa, eu sou o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto e o ômega é a última letra do alfabeto. Assim diz o Senhor, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele está dizendo aqui que ele é o princípio e é o fim de todas as coisas. Tá? João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não devemos ter medo do diabo, da fake news ou da mentira. Tá? Tiago capítulo 4, versículo 7 e 10. Portanto, submeta-se a Deus. Resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele te exaltará. Devemos temer a Deus, né? Não ao diabo, porque Deus é a verdade e é a vida. Lucas capítulo 12, versículo 4 a 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deve temer. Temer aquele que depois de matar tem poder de lançar no fogo. Sim, digo-vos, a esse devei temer. Então a gente não deve temer o diabo, mas sim temer a Deus. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 15. Quando vocês estavam em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vos vivificou com Cristo e nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz,
e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles lá na cruz. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 13 e 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus fazendo aí uma interrogação, fazendo uma pesquisa, né? E eles disseram: uns dizem que são João, outros João Batista, outro Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro, presta atenção, Pedro tomou a palavra sobre si, a responsabilidade, e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Olha, Jesus, Pedro acaba de revelar Jesus, quem era Jesus, né? E Jesus está falando ali que Pedro revelou o Pai que está no céu. Está falando que Jesus, quem era Jesus, e Pedro está revelando que o Pai que está no céu, que é aquele onisciente, onipotente, onipresente, estava em Jesus naquele momento. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma revelação de Pedro para Jesus, e Jesus faz uma revelação dele para Pedro. Tá? E aqui inicia, na verdade, a essência da igreja. A igreja, o tipo de batismo, tudo, as liturgias, tudo passa por Mateus 16, versículo 13. Porque a palavra continua aqui, ó. E te darei a chave do reino de Deus. Te darei a chave dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui está o início, a chave que liga. Aqui ativa. Pedro usou essa chave em Atos, capítulo 2. Principalmente em Atos 2, 38. Quando perguntam para ele, e agora? Ele faz um grande discurso, né? E mais 3.000 almas se converte e pergunta: e que faremos, varões irmãos, varões galileus? Aí Pedro, em Atos 2,38, diz assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, a todos quantos estão longe, tantos quanto nosso Deus, o Senhor, chamar. A chave sendo usada, ligando na terra e ligando no céu. E lá na frente acontece desligamentos também. E até hoje nós temos esta chave, tá? Chave do entendimento. Chave do reino dos céus é a chave do entendimento, né? Aí finalizando, na cruz de Cristo, né, lá na cruz, ele venceu todos os nossos pecados e também venceu Satanás. Na cruz, Jesus tomou sobre si os nossos pecados e agora, de forma gratuita, nos oferece o perdão. Na cruz nós conhecemos a verdade. Na cruz nós conhecemos a revelação de que Jesus realmente é a verdade. Amém? Então, muito obrigado. Que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus. E lembrando que se você assistiu esse vídeo no meu canal, dá um clique lá, se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo, baixe ele, passa para quem você quiser, use como estudo bíblico, use como pregação, da forma que você quiser, está disponível. Mas não se esqueça de se inscrever no meu canal e assistir os outros vídeos, que são muitos vídeos explicativos para vocês, tá? Tchau, tchau, Deus abençoe em nome